como que uma GPU funciona e por que ela é tão mais rápida? E como que a gente programa para GPU? Não sei se já pararam para pensar nisso. Eu sou em desempenho, eu trabalho nessa área, né, de programação em GPU e computação de alto desempenho. E eu queria tentar dar uma pincelada por cima e dar uma introdução a conceitos de como funciona uma GPU, o modelo de programação dela, né? E tentar ajudar vocês a entenderem um pouco esse esquema. E já não esqueçam de curtir e seguir o canal aí, pra vocês curtem vídeo desse tipo, né? Mas bora começar. Vamos falar primeiro, né, de programação em GPU. É que ela é um sistema separado da GPU, né? Então eu vou ter a minha... Desculpa. A minha GPU aqui de um lado e eu vou ter a minha CPU aqui do outro lado e elas se conversam aqui, ó, por meio de um bus de memória, um bus da PCI, desculpa. E como que a gente chama esse tipo de sistema, né? Isso daqui é um sistema heterogêneo. Um sistema heterogêneo é qualquer sistema aí que você tem mais de um processador, né? Se você tiver um coprocessador na CPU, você pode considerar um sistema heterogêneo também. Se você tiver um processador digital de sinais, um DSP, também um sistema heterogêneo. Duas CPUs. Nunca vi isso, né? Mas, enfim. Então, isso é um sistema heterogêneo. E por que é importante a gente entender que, se tratando de GPU, a gente tem um sistema heterogêneo? Porque a GPU não tem acesso ao que está na CPU, tá? A GPU ela não consegue acessar diretamente a CPU e a CPU não consegue acessar diretamente a GPU. Eles conversam ali por meio do bus, mas a princípio o programa que roda na GPU tem acesso às memórias de lá e o programa que roda na CPU tem acesso às memórias, né, a RAM, né? Aqui vai ser a RAM do PC que consegue conversar e aqui vai ser a RAM da GPU, né? Então, o modelo de programação é meio diferente, sabe? Você tem que pensar, pô, o que está na memória da minha CPU, o que está na memória da minha GPU. O que eu vou executar na CPU, o que eu vou executar na GPU. Como que eu vou transferir esses dados. São todas as coisas que você tem que considerar quando está trabalhando com um sistema heterogêneo. Isso aqui é uma característica do sistema heterogêneo, tá? Não de GPU e CPU, né? Se for tratar com DSP e qualquer coisa, você vai ter esse fenômeno. E se hidratem. Tá. Essa é a minha introdução. Então a gente tem a GPU de um lado e a CPU do outro. Elas se comunicam. E o programa que roda nelas é separado, né? É separado. As instruções que executam em cada uma são separadas. Não executa a mesma instrução da CPU na GPU e nem da GPU na CPU. Tá. Dito isso. Agora, vamos para característica, né? Principal da GPU. Que ela é altamente paralelizável. Altamente paralelizável. E isso aqui é feito por meio do SIMD. Para quem já estudou arquitetura de computadores, acho que já está familiarizado com isso, né? Na CPU, a gente usa um paradigma de execução que se chama SISD, que é Single Instruction, Single Data. Então, eu tenho uma instrução e um dado. Então, eu vou pegar uma instrução e executar sobre um dado, né? Já na GPU, a gente usa um modelo diferente. A gente tem uma instrução e N dados, né? Então, eu vou pegar uma mesma instrução e executar sobre um grande conjunto de dados. Quando eu estou falando de dado aqui, eu estou falando de registrador. Eu vou executar sobre um grande conjunto de dados. Na CPU, por exemplo, a gente tem instruções AVX no x86 que fazem isso daí. São execuções vetorizadas, né? Então, vamos supor que eu quero somar 512 números, eu executo um AVX. A GPU já, ela é toda baseada nisso. Toda baseada nisso. A NVIDIA, na verdade, ela chama o modelo dela de SIMT, se eu não me engano. Aqui o T de threads. Então, Single Instruction, Multiple Threads. É assim que eles chamam. Mas, mesmo princípio, basicamente. Então, o que isso permite? Então, vendo dessa maneira, né?
quais são os programas que se encaixam melhor na GPU. São programas que têm que executar a mesma operação, né? A mesma instrução para muitos dados. Então, se eu tenho uma série de... Aqui vocês não conseguem ver. Então, se eu tenho um conjunto grande, um conjunto de dados considerável, e eu quero executar a mesma instrução para esse grande conjunto de dados, a GPU ela se encaixa muito bem porque ela é feita para isso justamente. E quando a gente para por alguns exemplos de programa, né? Eu quero somar vetor, eu quero multiplicar vetor, multiplicar matriz. Todos esses são tipos de programas que têm como característica a execução de um conjunto do mesmo tipo de instruções para vários dados, né? Se adequando à GPU. E a GPU lá inicialmente, né? Ela... até hoje, na verdade, ela é muito usada para renderização. Renderização e imagens, né? Imagens, vídeos, isso daí. Por quê? Porque quando a gente vai ver algoritmo de renderização, algoritmo de imagem, é tudo isso. Tipo assim, é basicamente a mesma instrução para um grande conjunto de dados. Então, não vou simplificar tanto, né? Mas esse modelo ele se adequa muito bem para você renderizar coisas na tela, né? Se parar para pensar que cada pixel cada pixel, sei lá, 1980, 1920 por 1080 por 3 canais, né? Se você conseguir executar tudo isso em paralelo, é muito mais rápido que executar sequencial. E o que você tem que executar, né? De fato, são instruções bem, bem parecidas, né? Quando a gente está falando dessa parte gráfica, a gente chama de shaders. Os processamentos para até jogar o pixel na tela. Não vou entrar muito em detalhes nisso porque não é minha área, mas só fiquem sabendo que existe. E quando você está falando de um shader, você está falando de um programa que roda na GPU, né? Então, aqui a gente entendeu as principais características, né, de uma GPU geral. É um sistema heterogêneo, tem memória separada, tem execução separada, e se adequa muito bem para programas que executam a mesma instrução para vários dados, para um grande conjunto de dados. Agora vamos partir para um modelo de execução que tanto o OpenCL quanto o CUDA, né, vão ter. Como que funciona, né? Eu vou ter uma hierarquia de execução, que é minha thread. Aqui eu tô usando a terminologia do CUDA, tá? A terminologia do OpenCL é diferente, mas são os mesmos conceitos. Eu vou ter uma thread, eu vou ter um bloco. O meu bloco é composto por um número de threads. E eu vou ter meu grid, que é composto por um certo número de blocos. Então, eu tenho uma espécie de hierarquia na execução do meu programa. Então, como que é, né? Eu vou ter os meus milhares ali de processadores, né? Da GPU. E eu vou colocar os meus blocos, né? B1, B2, B3, B4. Vamos supor que o B5 caiu aqui. Também B6, B7. Vou colocar meus blocos para executarem dentro do Stream Multiprocessor. Que isso daqui também é a terminologia da NVIDIA, mas são os... Pode pensar em CUDA Core, Stream Multiprocessor. E você tem algumas regras com relação a isso. Por exemplo, um bloco ele tem que cair em um Stream Multiprocessor. Eu não posso pegar o B2 aqui e executar... o B2 ele vai executar aqui também. Eu não posso fazer isso. E eles vão cair nisso e eu vou ir colocando os meus blocos, né? Até encher meu grid, né? O meu grid ele é composto por uma lista de blocos, um vetor de blocos. O meu bloco é composto por um vetor de threads. Importante, todos os blocos têm o mesmo tamanho. Tá. Você pode pensar isso aí como tudo isso como x, y,
z, aqui também, x, y, z, fixo, x, y, z. Então eu vou ter um tamanho x, um tamanho y, um tamanho z, tanto para thread, quanto para o bloco, quanto para o grid. E é assim que eu executo. Por que que isso é importante? Quando eu vou definir uma função em CUDA, a gente chama de kernel. Não é kernel de sistema operacional, não é kernel de imagem ou de IA, kernel a gente usa para um monte de coisa, inclusive para isso daí. A gente chama de um kernel, uma função que é executada, um ponto de entrada de execução na GPU. Eu vou ter meus parâmetros lá, chamar aqui de A e B. E daí, eu tenho que saber, eu tenho que saber algumas informações, né, para executar. Tipo assim, o A vai ser um vetor e o B vai ser um vetor também. São os vetores de valores. Eu tenho que saber umas informações sobre onde eu tô no meu espaço. Então, como que eu faço para me localizar, né? Em CPU, a gente vai ter o for i, for j, né? Eu vou acessar aqui a, i, j, né? Igual a 10. Eita, vocês não conseguem ver? Eu vou acessar aqui, né? Igual a 10. Deixa eu criar uma tela nova aqui. Eu vou fazer isso. Em GPU, eu não... o meu for, esse for aqui, ó, ele é dado pela minha estrutura de thread, block, grid. Então, eu vou fazer o for sobre o meu array em função de onde eu tô na thread, onde eu tô no bloco, onde eu tô no grid. Então, você vai ter umas continhas, tipo assim, aqui você vai fazer o i, por exemplo, é igual a thread.x mais o bloco.x, sei lá. Na verdade tem mais, você faz o bloco.x vezes blockdim, né? .x. Então você vai se posicionar no espaço usando as posições da sua thread, do seu bloco e do seu grid, e daí você tem as primitivas no CUDA para fazer isso, né? Que são, não consigo lembrar, acho que é threaddex, mesma coisa para o bloco, blockdex, aí o bloco você tem também as dimensões, né? Blockdim, e você tem griddim também. Grid não tem ID, né? Não faz sentido. Você tem essas primitivas para você usar quando você está programando em GPU e você usa isso, né, para fazer sua estrutura como se fosse um for. Então, como que os programas, né, implementam as coisas? Você basicamente pega o que está no for aqui e joga num kernel. É basicamente isso. Por exemplo, soma de vetor. Soma de vetor vai ter um for i, né? Você vai pegar o que está dentro daquele for, jogar no kernel. E aí você vai controlar os limites, né? Os limites do kernel por meio do tamanho da thread, do bloco e do grid. Essa seria uma introdução básica, assim, de como funciona um modelo de execução em GPU. Bem, bem básico, assim, tentar começar a dar uma ideia dessa questão de sistema heterogêneo, tipo de problema, funciona, que tipo de problema que é bem adequado, como que funciona o modelo de execução. A gente pode entrar também no modelo de memória, posso dar uma pincelada, porque o que acontece? Outra coisa muito importante. A gente tem níveis de memória. A gente tem a memória global. A gente tem a memória shared. E a gente tem a memória local. A memória local, ela é da thread. A memória shared
ela pode acessar, uma coisa. A memória local, ela pode ser acessada ao nível da thread. O que quer dizer? Quer dizer que uma thread não pode acessar a memória de outra thread. Isso é extremamente importante. Então, preciso de informação do meu vizinho, da minha thread vizinha. Com a memória local não vai dar. Mas aí a gente tem a memória, a shared memory, que a gente chama. E eu estou usando tudo terminologia de CUDA. E ela é a nível de bloco. O que isso quer dizer? Que as threads que estão no mesmo bloco, elas podem acessar essa memória compartilhada. E elas têm algumas primitivas de sincronização, né? Eu falei que você não consegue coordenar a ordem de execução e tal. Você, de fato, não consegue com a maioria do GPU. Você consegue colocar umas sincronizações a nível de bloco, né? E daí você tem a memória global, que é, como o nome diz, global. Que toda thread, todo bloco consegue acessar basicamente, mas você não consegue definir. Tipo assim, você não consegue falar, thread 1, thread 2, espera a thread 1 escrever aí e acessa depois. Você não consegue fazer isso, né? Então você tem que ter alguns mecanismos de sincronização para evitar problemas de concorrência. Desculpa, de race condition, né? Quando a gente está tratando de uso de memória em GPU. Eu comentei isso de modelo de memória, né? E daí a gente tem também a sincronização. Sincronização é falar o quê, né? Tipo, espera aí. Sabe quando você pensa que... Sabe quando você fala, coloca um lock no teu programa, faz alguma coisa do tipo para impedir que outra parte comece a executar? Aqui vai entrar mutex, lock, semáforo, qualquer primitiva desse tipo. Em GPU a gente não tem isso. A gente tem isso, na verdade, só a nível de bloco. Aqui eu tenho a primitiva que é o sync threads. Aqui eu consigo sincronizar. Aqui eu sincronizo todas as threads do meu bloco. Todas as threads do meu bloco chegaram aqui, espera todos chegarem aqui e daí depois resume a execução. Para evitar race condition e problemas do tipo, né? Porque, na verdade, para usar memória compartilhada eu tenho que ter isso. Mas a nível global eu não consigo falar, espera todos os blocos terminarem de executar e coloca aqui. Não, você basicamente tem que pegar, sair do kernel e chamar um synchronize e daí chamar outro kernel, ou passar string, né? E você tem... aqui tá basicamente o essencial, não tem mais algumas coisas como stream, eventos, alguns conceitos que são conceitos importantes, né? Se tratando de GPU. Mas aqui acho que vocês já conseguem ter uma boa noção de como que funciona e como é diferente a programação em GPU da programação em CPU. Quando você começa a programar em GPU, na minha experiência eu passei muita raiva. Porque você tem que pensar diferente. Tipo, não é... eu vou escrever um for. Não posso. Deixa eu colocar um lock aqui. Não pode colocar lock. Deixa eu fazer várias funções aqui, chamar um kernel depois outro. Tá lento, tá uma carroça isso daqui. E assim, a nível de otimização é tudo pior. Eu vou fazer um vídeo ainda lendo um artigo sobre como otimiza multiplicação de matriz. Cara, multiplicação de matriz. N por M, N por M vezes M vezes... Uma multiplicação de matriz qualquer, né? Matriz A que é N... Eita, que é N por M vezes uma matriz B, que é M por Y, sei lá. Né? Que vai ser igual a matriz C, que é N por Y. Isso daqui, a otimização que está por trás, você nem imagina. Sinceramente, você nem imagina o tanto que o código que está por trás disso. Sinceramente, quando eu pego para ler, eu não entendo. Eu tenho que parar assim vários minutos para tentar entender o que está acontecendo e tentar entender os motivos de cada otimização.
Então, assim, GPU é difícil, é bem difícil. Você programar em GPU não é um paradigma totalmente diferente. Você otimizar o código é difícil. Eu acho que eu considero mais difícil do que em CPU. Até em CPU tem menos coisa pra se preocupar. E geralmente o bottleneck é outro, né? Você consegue geralmente virar I/O no final. Mas essa é uma introdução. Digam aí se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre o tema. E não esquece de comentar aí se curtiu. Digam aí também se já trabalharam com isso, se ficou claro o vídeo, se não. E valeu aí, galera.